A oposição cria um gabinete de fiscalização das ações do governo federal. Ao menos 26 parlamentares irão participar dessa iniciativa. Vamos falar agora com o Cláudio Dantas, que está com o deputado Kim Kataguiri, lá no Congresso Nacional. O Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Agradeço também a participação. Boa tarde ao deputado Kim Kataguiri. Boa tarde, Piotr. Boa tarde à bancada e a toda a nossa audiência. Bom, será estreado aqui, lançado agora, daqui a pouquinho aqui do lado, o grupo de fiscalização parlamentar deste governo. Então, a Câmara, a gente antecipou esse assunto aqui na Jovem Pan, a Câmara agora se organiza para fazer uma fiscalização ferrenha, né, de cada ministro, de cada política pública. Então, olha, nós tivemos aqui acesso à lista, né, em primeira mão. Vou dar alguns exemplos, Piotr, antes da gente começar a conversar aqui com o Kim. É o seguinte, olha, você falou do Flávio Dino. Quem vai fiscalizar o Flávio Dino? Deltan Dallagnol e Alfredo Gaspar, que você está recebendo aí no programa daqui a pouco. Quem vai fiscalizar a Marina Silva? O Pedro Ayrara. O Alexandre Silveira, o Alex Mamente. O Jorge Messias, o Sanderson, que vai fiscalizar. E o Geraldo Alckmin, tem até Geraldo Alckmin sendo fiscalizado aqui pelo Joaquim Passarinho. A lista é grande, a gente vai colocar no site daqui a pouquinho, mas coube ao Kim Kataguiri fiscalizar, ter a gloriosa tarefa de fiscalizar o Fernando Haddad. Kim, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela entrevista. Primeira coisa, você está com essa tarefa aí de fiscalizar o Fernando Haddad. O que você pretende fazer? Você já tem um plano de trabalho estabelecido? Sim, bom, primeiro o desastre, né, do arcabouço fiscal que foi apresentado, que na verdade é uma apresentação de PowerPoint, né, a gente não tem nada de concreto, mas que ele fala em aumento de receita, o que se traduz em criação de novos impostos ou de majoração de impostos já existentes, né? Ele falou de pelo menos 150 bilhões de reais para a União. Ou seja, como a maior parte dos tributos são repartidos 50% União, 50% Estados e municípios, para ele aumentar a arrecadação em 150 bi, como ele está querendo, ele vai ter que criar 300 bilhões de reais em imposto, o que dá R$ 1.500 de impostos, novos impostos para cada brasileiro. Além de acabar com o voto de qualidade, além de instituir, né, o voto de qualidade do CARF, né, que é basicamente quando tem um empate, né, quando a lei tributária é tão complexa que especialistas em tributos, né, divergem entre si, a vantagem era até então dada para o contribuinte, né? Porque se nem a administração pública sabe interpretar, como é que o contribuinte, que é muito mais fraco, tem muito menos instrumentos, vai saber? Aí ele instituiu um voto de qualidade que nada mais é do que dar razão para a Receita Federal, né? Então, a ideia é justamente pegar ponto a ponto todas as políticas públicas que venham do Ministério da Fazenda, para a gente passar um pente fino, apresentar contrapropostas, inclusive, e fiscalizar muito do dinheiro que entra ou que sai, porque a gente sabe que o orçamento secreto foi substituído, a RP9 foi substituído pela RP2, né? E isso vai ter que passar em algum momento pela rubrica do ministro da Fazenda e a gente também vai estar fazendo essa fiscalização. Piotr, quer perguntar? Quero sim. Deputado Kim Kataguiri, Adalberto Piotr aqui do estúdio. Seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde ao senhor. Eu cresci vendo o congresso do Dr. Ulisses Guimarães, a Casa do Povo. Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta conceitual agora, dentro do momento em que vivemos. O Congresso vai ter poder não somente de fiscalizar, mas para influenciar o Poder Executivo? Porque nós vimos recentemente, o Executivo joga pesado em relação ao Congresso. Sem contar que nós temos um outro partícipe agora da Praça dos Três Poderes, que também tem uma influência gigantesca no jogo político, que é o Supremo Tribunal Federal. O Congresso vai ter essa autonomia, esse poder realmente para combater o que essa comissão apurar como irregularidades, excessos do governo Lula? Eu acredito que sim, primeiro porque nós temos diversos instrumentos, né, para fazer a fiscalização do governo. Não necessariamente tudo que venha do Ministério da Fazenda ou de outros ministérios precisa ser processado no Supremo Tribunal Federal. Há várias coisas que são processadas na primeira instância via ação popular, representação ao Ministério Público, representação também ao Tribunal de Contas da União. Mas, para além disso, a gente já passou dos 100 dias de governo e o governo não aprovou absolutamente nenhum projeto de sua autoria aqui dentro do Congresso Nacional, o que mostra um governo enfraquecido. Para além disso,
né? A gente já teve mais de 10 medidas provisórias que o governo já largou mão, vai deixar caducar e vai apresentar projeto com urgência, demonstrando mais uma vez fraqueza, né? Eu não me lembro, desde 88, a medida provisória, que é essa herança que a gente tem do decreto-lei, você tem um presidente da República que deixou uma medida provisória caducar para negociar um projeto com urgência constitucional. Então, Lula está assumindo mais fraco do que nunca, lembrando que saiu pesquisa recente mostrando que nos primeiros 100 dias de mandato, Lula, desde 85 para cá, da série histórica, é o presidente da República mais impopular que nós tivemos na história, né? Então ele está bem enfraquecido e dentro do Congresso Nacional ainda não tem base. Piotr, vou fazer mais uma perguntinha aqui. Ô Kim, você tem visto, tem acompanhado, o Haddad vem sendo criticado pelo próprio PT, especialmente para Gleisi Hoffmann, presidente do partido. Você pretende convidar a Gleisi para te ajudar nesse trabalho de fiscalização? Olha, Cláudio, é bastante difícil competir com o PT na crítica ao Haddad, porque nem eu chego ao ponto de falar, né, como Lindbergh Farias falou, que o arcabouço fiscal é um pacto com o demônio. Esse é um sujeito do mesmo partido do Haddad, né, uma liderança do mesmo partido que estiveram juntos nos mesmos momentos na prisão do Lula, no impeachment da Dilma, e o que o sujeito tem a coragem de falar que o arcabouço fiscal é um pacto com o demônio. Então, realmente, é difícil de competir com a oposição petista entre si. E isso já se encaixa na pergunta anterior. Mostra que mesmo dentro deles próprios tem uma briga, tem uma disputa pelo poder que enfraquece eles internamente. Piotr. Deixa eu só fazer uma pergunta mais ao deputado. Obrigado, deputado, e do ponto de vista técnico, o que se conhece do arcabouço especificamente? Porque boa parte do mercado financeiro está sendo positivo em relação a isso, embora não se conheça na integralidade um arcabouço que, pelo que a gente sabe, não foi nem concluído ainda pela Fazenda. Perfeito, não foi concluído, não tem texto, mas o que eu tenho conversado, né, com interlocutores do mercado financeiro é que eles já não esperavam nada, né? Só o fato de ter alguma coisa já serviu para amenizar um pouco os ânimos do mercado. Mas a análise de todos, assim, os economistas com quem eu tenho conversado, de instituições financeiras inclusive, é de que o cenário apresentado pelo Haddad não é realista, não vai acontecer. Esse aumento de arrecadação, essa criação de novos tributos com o crescimento da economia que ele está esperando, não vai acontecer. O que a gente sabe é que isso é muito esquisito, né? Numa âncora fiscal, ele colocou um piso de gasto, que é de 0,6% real acima da inflação, quando antes a gente tinha um teto até o gasto da inflação. Eu até concordaria, e eu até estava na expectativa de poder votar esse marco fiscal, mesmo sendo de oposição, se você tivesse, de fato, uma limitação de gasto real e efetiva, num cenário real. Mas o que o Haddad está propondo, né, é um gasto de 0,6% a 2,5% real, né, da arrecadação, do aumento de arrecadação todos os anos, o que cria um incentivo perverso. Qual que é o incentivo perverso? Você tomar medidas parafiscais, você usar bancos estatais, você utilizar empresas estatais para artificialmente inflar a arrecadação para o governo poder gastar mais dizendo que arrecadou mais, quando na realidade aquilo não é nada mais do que uma injeção de dinheiro público no curto prazo que vai ser paga no longo prazo com juros, com dívida e com novos impostos. Qual é a chance... Piotr, posso fazer mais uma aqui? Claro, pois não. Eu sei que o deputado tem um compromisso às 4h30, né? Perfeito. Existe um texto que foi apresentado pelo deputado Pedro Paulo com uma sugestão de arcabouço fiscal. Você já teve a oportunidade de analisar esse texto? Qual é a chance de vocês colocarem esse texto em votação, já que, mais uma vez, o governo adiou a apresentação do seu próprio texto? Do marco fiscal. Eu ainda não tive a oportunidade de analisar o texto do Pedro Paulo, mas sei que ele é um sujeito fiscalista, né? Sei que ele apresentou, né, a PEC para você estabilizar a regra de ouro na legislatura passada, a PEC emergencial que foi aprovada pelo Congresso Nacional, basicamente foi um copia e cola também da proposta do deputado Pedro Paulo. Não tive acesso, mas o histórico fiscalista dele é positivo, né? Então, sem dúvida nenhuma, vou ler agora que eu estou sabendo da existência desse arcabouço para saber se a gente pode colocar como contraproposta. Perfeito, muito obrigado. Piotr. Obrigado, Dantas. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Bom trabalho agora. A apresentação é para as 4h30 da tarde desse grupo agora de fiscalização do governo